E aí, pessoal? Bom, então vamos começar de fato aqui o nosso curso de mecânica. Tá? O primeiro assunto é o assunto clássico que a gente chama de velocidade média. Bom, alguns autores, vocês devem ler aí em livros didáticos, chamam de velocidade escalar média. Eu vou chamar simplesmente de velocidade média e eu vou dar uma justificativa, até mesmo porque você já teve uma primeira parte aí no nosso curso sobre grandezas vetoriais. Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, primeiro, o conceito de velocidade média, vamos chamar assim, ó, vetor velocidade média, só para deixar uma coisa bem sistematizada, tá? Isso aqui é um conceito, tá? Ele não representa propriamente o movimento de um corpo, mas é a nossa primeira aproximação para descrever o que acontece com o corpo. Então, para que isso fique um pouco mais palpável, vamos escolher uma trajetória. E, para dar início a esse estudo, vou fazer aqui, ó, uma trajetória, que eu vou chamar de trajetória retilínea. Adivinha por quê? Porque é a linha que descreve a trajetória para o referencial que a gente vai adotar. Vou colocar aqui meu referencial, então, a minha origem, eu vou chamar de linha reta. Tá aí. Tá? O que é o conceito de velocidade média? Bom, vamos lá. Vamos supor que um corpo está numa condição inicial, essa daqui, ó. Então ele tem uma posição bem definida na trajetória. Por exemplo, está na posição 7 dos espaços dados em metro. Então ele está na posição 7 metros para o instante inicial do meu estudo. Então, meu T0, instante inicial, 0 segundos. Tá bom? T0 igual a 0. Nem sempre o T0 será igual a 0, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero que seja. Quer dizer que, no primeiro instante em que eu observei esse corpo, quando eu zerei o meu cronômetro, ele estava na posição 7 metros. Tá? E, num instante depois, ele está na posição 12 metros. E o instante em que ele se encontra aqui, T, por exemplo, 2 segundos. Então vamos lá, pessoal. Vamos perceber algumas ideias. Coisa bem básica. Primeiro, para o intervalo de tempo considerado, o corpo sofreu uma mudança de posição. Logo, para esse intervalo de tempo, o corpo esteve em movimento. Eu não consigo falar nada sobre como foi o movimento desse corpo. Eu não sei o que aconteceu entre o instante 0 e o instante 2. Eu não sei o que aconteceu entre a posição 7 e a posição 12. Tá? Ele pode ter descrito aqui um movimento uniforme, ele pode ter freado e depois acelerado e chegado em 12, mas isso não é o nosso objeto de estudo. Por quê? Por conceito de velocidade média, o que nos interessa é a variação da posição em função do tempo. O que acontece durante, a gente não tem como afirmar nada. Então, o conceito de velocidade média, que eu vou colocar aqui, ó, unidimensional, está associado à variação da posição em função da variação dos instantes, variação do tempo. E nós podemos escrever isso aqui assim, ó, posição final menos posição inicial, instante final, menos instante inicial. Tá aí, pessoal. Essa é a equação que representa o conceito que a gente acabou de discutir. Tá? Vamos pegar esse caso aqui, ó, só para ter uma referência. Quer dizer que nessa situação, posso falar o seguinte, ó. Bom, é uma velocidade média, para esse caso. Perceba que a direção e o sentido da velocidade para essa trajetória só pode ser nessa mesma direção e apontando no sentido positivo da trajetória ou no sentido negativo da trajetória. Tá legal? Veja, como a variação da posição foi crescente, significa que a posição final é maior que a posição inicial, a velocidade média nesse caso será também
direcionada, né, tem a mesma direção e apontará no mesmo sentido que o referencial e a orientação da trajetória escolhida. Então vamos lá, posição final 12, posição inicial 7. Instante final 2, instante inicial 0. Então nós temos aqui, ó, 12 menos 7, 5, e 2 menos 0, 2, o que nos dá 2,5. E agora você faz um estudo para a unidade de medida. Variação da posição em metro e a variação dos instantes, ou variação do tempo em segundos. Então nós temos aqui, ó, metro por segundo. Vou colocar aqui, ó, a velocidade média igual a mais 2,5 metro por segundo. Tá aí, pessoal. Então nós temos a velocidade média para essa primeira abordagem. O sinal, que nesse caso aqui foi positivo, vai indicar qual é a condição que o movimento apresentou. Para essa situação, eu posso falar que o movimento é progressivo, já que o sentido da velocidade média coincide com o sentido adotado para a orientação da trajetória. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, aquele que anda para frente. Progressivo. Tá aí, situação 1. Tá? Vou colocar aqui, ó, situação 1. Vamos pegar uma segunda situação. Vamos supor que o corpo estivesse na posição 12 para o instante 0 e que chegou na posição 7 no instante 2. Nessa segunda situação, nós teremos o seguinte, ó. Vou falar assim, ó, a velocidade média, variação da posição. Então, ó, se ele estava aqui no instante 0, segundo caso, quer dizer que esse aqui será a nossa, né? Essa aqui será a nossa posição inicial e essa a nossa posição final. Então nós teremos 7 menos 12, 2 menos 0. O que nos dá o quê? Menos 5 sobre 2, ou seja, menos 2,5 metro por segundo. Dá uma olhada aqui no sinal adotado aqui para a velocidade média nesse caso. Bom, sinal negativo. Sinal negativo, dado o referencial e a orientação da trajetória, significa que esse corpo descreveu um movimento no sentido oposto à orientação adotada como positiva. Logo, você vai falar que o movimento do corpo é aquele que volta na trajetória. E quando isso acontece, você vai chamar o movimento de retrógrado. Tá aí, pessoal. Então a gente já sabe o que é movimento progressivo, o que é movimento retrógrado e o conceito básico aí de velocidade média. Tá bom? Abração, até a próxima.